Pai do Senhor, eu quero cumprimentar as minhas irmãs e os meus irmãos e os meus amigos aí das redes sociais, do Facebook, onde nós estamos agora, do YouTube, né, do canal do YouTube, meu canal do YouTube, do Instagram, né, e do WhatsApp também, onde eu passo aula nos grupos, né, e ensino a palavra de Deus, né, e evangelizo também nos grupos de debates, oração e louvor também, nos grupos de oração e louvor também, e também nos grupos de estudos. Eu quero passar hoje uma aula, né, que é muito mal interpretada, né, as seitas e as heresias, né, interpretam mal essa passagem que eu vou passar hoje. Ela é muito polêmica, né, os testemunhos de Jeová retorcem essa palavra, né, muitas vezes os desigrejados e outras seitas, né, não entendendo bem a passagem, né, mas nós vamos interpretar à luz da Bíblia com bom senso, né, essa passagem, que é bastante polêmica. Nós vamos falar sobre os filhos de Deus que está em Gênesis, né, no capítulo 6, né, em diante, né. Nós vamos ler até o versículo 5. Vamos pegar os dois primeiros versículos aqui. Nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 e 2. O tema é a corrupção geral do gênero humano. Vocês veem que estão falando de homens, de pessoas, né? Não está falando de anjos. Vamos ver aqui. Versículo 1 e 2. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Então essa passagem aqui é muito mal interpretada. As seitas, testemunhos de Jeová, desigrejados, falam que aqui se refere a anjos que se materializaram, viram que as filhas dos homens eram bonitas, se materializaram e tiveram relação com as filhas dos homens, as mulheres, né? Isso aí é totalmente fora do contexto. Totalmente fora do contexto. Porque aqui está falando de homens, né? Falando que o homem se corrompeu. Os filhos de Deus aqui são os setitas. Quem são os setitas? São os filhos de Sete, que era filho de Sete, que era filho de Adão e Eva. Depois que Caim matou Abel, nasceu Sete, que é filho de Adão e Eva. E através de Sete começou a buscar a Deus, começou a buscar a Deus, né? Enos, o filho de Sete, levantou uma cidade e começou a invocar o nome de Deus. Então é uma linhagem sacerdotal, que acabou se relacionando com as filhas de Caim, que não era para se relacionar, porque Caim foi amaldiçoado porque matou Abel. Nós vamos continuar lendo, vendo o texto. Do versículo 3 ao 5. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamentos de seu coração eram só más continuamente. Então, aqui, Deus está repreendendo homens, ele não está repreendendo anjos. Aqui diz, Deus viu
que o coração do homem, a mente do homem é má. Não tá repreendendo os anjos aqui. Aqui a questão é com os homens. Aí essas seitas aí, né, Testemunho de Jeová, desigrejados e outras seitas, né, eles lêem muito o livro de Enoque. O livro de Enoque para legalizar que aqui eram anjos, né? Legalizar aqui a interpretação da Bíblia, que eram anjos. O livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro apócrifo. O que é apócrifo? Oculto. Oculto. Então, é um livro que não tem inspiração bíblica. Não faz parte do cânon judaico. O que é cânon? É reta, régua exata. No Antigo Testamento, os judeus eles pegaram os livros que eles examinaram, né, com a orientação de Deus, quais livros seriam sagrados, inspirados por Deus. E o livro de Enoque não faz parte do cânon do Antigo Testamento, não faz parte. Aí eles lêem muito o livro de Enoque, né? Tem um valor, só tem um valor histórico, como Macabeus, Segunda Macabeus, Judite, Tobias, que conta a história de Tobias lá no reino da Síria. Judite também conta a história dela em Babilônia. Primeira, Segunda Macabeus, a família Macabeus que lutava contra Antíoco Epifane da Síria, que queria destruir os judeus. Tem um valor histórico, mas não tem valor inspirado, porque há heresias nesses livros. Há heresias. E Enoque tem várias heresias no livro de Enoque. Vou dar um exemplo. Tobias conta a história de um anjo mentiroso, né? De um demônio ciumento e também de salvação pelas obras, de dar esmola. Macabeus também, salvação pelas obras e exalta o suicídio. Judite também mostra um anjo ciumento. Então há heresias nesses livros apócrifos. Eles não são inspirados. E Enoque não é um livro inspirado. Tem um valor histórico, mas não tem valor inspirado. Aí eles leem e querem encaixar aqui em Gênesis 6. Sendo que a repreensão aqui é para os homens. Anjo não ia descer para ter relação com mulher e nascer seres híbridos, metade homem, metade anjo. Não ia, porque primeiro o anjo ele não tem órgão genital. Ele não pode gerar vida, não pode produzir. Quem pode produzir vida é Deus, quem pode gerar vida. O milagre que ele fez lá para gerar Jesus no ventre de Maria foi milagre, porque Deus pode gerar vida. E Deus também deu o poder para o homem gerar vida, quando ele falou, multiplicai-vos e enchei toda a terra. Mas o anjo não pode. O anjo não pode. Aí vamos continuar aqui, no versículo 2 aqui, Gênesis 6, 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Os filhos de Deus são setitas, da linhagem de Sete, filho de Adão, o terceiro filho. Depois que Adão e Eva gerou Caim e Abel, depois Caim matou Abel, fugiu, aí gerou mais um filho, Sete. Os setitas eram uma linhagem sacerdotal, começou a buscar Deus. E tomaram as filhas de Caim. Não são anjos. Anjos não têm desejo sexual, porque eles não têm, eles não são macho nem fêmea, não tem órgão sexual. Isso é heresia. Fala que anjo desceu do céu e teve relação com mulheres, né? São os setitas, da linhagem de Sete. Essa é a interpretação correta. O que passar disso é heresia. O que dizer que é anjo é heresia. Vamos continuar aqui. Falar da linhagem sacerdotal de Sete. Vamos voltar uma folha para Gênesis 4, no versículo 25. Vamos ver aqui. E tornou Adão a conhecer a sua mulher,
E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Caim matou Abel, né? Era 2 filhos, e Caim fugiu. Aí nasceu Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Aí Eva disse, né? Que ela alcançou graça de Deus, né? Que foi uma bênção esse nascimento de Sete, porque Caim tinha matado Abel. Agora no versículo 26, começa a linhagem sacerdotal de Sete. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Na geologia, diz que Enos, ele levantou uma cidade e começou a invocar o nome do Senhor ali na cidade ali. Fala da linhagem sacerdotal, que não deveria tomar as filhas de Caim. Vamos agora provar que o anjo ele não pode gerar filhos, nem ter relação sexual. A Bíblia diz, Mateus capítulo 22, a questão do casamento, né? Que os fariseus e os saduceus estavam falando, né? Com Jesus, né? Os escribas também. Aí Jesus respondeu para eles, né? Quando eles questionaram, tinha uma mulher que teve 7 maridos e morreu 7 maridos, né? Que era o irmão tinha que tomar a mulher se morresse o irmão, né? Os 7 morreram. Aí eles disseram, de qual marido essa mulher vai ser no céu? Aí Jesus respondeu aqui, Evangelho de Mateus capítulo 22, do 29 ao 30. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Então o anjo ele não pode ter órgão genital, a Bíblia fala. Ele não pode gerar vida, ele não pode ter relação com seres humanos, nascer seres humanos híbridos. Quando fala gigante, é por causa do pecado, a estatura do homem acabou... o pecado, ele altera tudo. Ele alterou a natureza, ele alterou... causou desertos, causou fome, então alterou a estatura do homem também, e valentes também, né, para guerra, né, só para destruir. Então, ali Deus estava tratando com o homem, não com o anjo. O anjo não pode reproduzir. Amém, irmãos? Terminamos essa aula. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Amém.